Boa tarde a todos, tudo bem? Estamos iniciando mais um vídeo do nosso canal, Derrubando Muros. O vídeo de hoje a gente vai ser a continuação do vídeo passado, que a gente vai falar um pouquinho sobre a interação, só que como ela acontece entre as crianças, né? Interação criança-criança. E vamos também falar sobre a interação entre a criança e o adulto e contar um pouquinho como acontece essas interações na nossa unidade escolar, né? Lembrando que fica localizada no município de Caieiras. É uma escola de ensino infantil, beleza? E aqui comigo então estão o professor André, a diretora da unidade escolar Amara e a professora também de sala, a Regiane. Tudo bem? Bom dia a todos. Então, vou chamar o professor André para iniciar fazendo essa breve introdução, falando o que, que é a criança, o que, que é essa interação criança-criança, essa interação criança-adulto. Bom dia, professor. O áudio. Professor, o áudio. Acontece. Bom dia. Então, vamos então para introduzir um pouco a temática do dia, né, para falar um pouco de interação, continuando o vídeo anterior, né, como o Eric disse, mas agora com enfoque na relação, né, que se dá entre a interação entre as crianças e das crianças com os adultos, né? E aí, para iniciar, então, a conversa, eu queria falar um pouco da importância da figura de uma criança para o desenvolvimento de uma outra criança, né? Então, basicamente, tem a potencialidade, né, a relação que as crianças estabelecem entre si desenvolve ou ajuda a desenvolver, né, um reconhecimento de si, né, nesse contato que ela tem com o outro. Aprofundando um pouco o que a gente disse no vídeo anterior. Né? Então, o contato entre as crianças vai promovendo também, não só exclusivamente entre as crianças, mas principalmente porque elas estão em muito mais contato entre elas, né? Principalmente no ambiente educacional, né? Do que com adultos. Né? Então, esse contato que ela vai estabelecendo, né, através das brincadeiras, através de qualquer circunstância, ela vai se reconhecendo como sujeito, né, como indivíduo, diferente do outro. Então, vai reconhecendo características que são delas, que são exclusivas e que são diferentes das características dos seus colegas, embora tenham semelhanças em muitos casos, né, mas ela vai começando a desenvolver essa sua subjetividade. Né? Então, essa é uma potência bastante grande da interação entre as crianças no ambiente educacional. E, junto com isso, vem também o desenvolvimento de cuidado, né? Porque através dessa relação que se estabelece entre as crianças, automaticamente vem uma percepção de cuidados que também precisam ser desenvolvidos e estabelecidos nessas brincadeiras, principalmente quando existe a interação entre crianças de diferentes idades. Né? Então, automaticamente, uma criança maior, perto, né, durante uma brincadeira mais próxima a um bebê, a voz dessa criança nesse contato com esse bebê já vai ser outra, os cuidados já vão ser outros para não machucar aquela criança, e vai ajudando os menores a fazer alguma coisa ou participar da brincadeira. Então, vai estabelecendo, vai desenvolvendo essa percepção de cuidado. Né? E quando tem também esse cuidado com o outro, ela também consegue aperfeiçoar o cuidado de si mesma. Né? Então, essa relação, esse contato das crianças também promove isso. E nesse processo todo do cuidar, né, do cuidar do outro, do cuidar de si própria, do se identificar como indivíduo diferente do outro e tudo mais, vai possibilitando também alguns testes, né, da criança e reconhecimentos dos próprios limites também. Né? Então, ela vai percebendo quais são os seus limites de acordo com essas brincadeiras e com a observação e a interação das outras crianças. E é interessante falar também que essa interação ela não acontece exclusivamente através do contato próximo, ou através de uma brincadeira, enfim, né, desse contato mais perto, né, mais físico. Ela acontece também à distância. Né? Então, um exemplo disso é numa situação de parque,
em que as crianças estão brincando lá, todo aquele grupo grande de crianças brincando, e tem um grupinho de crianças, ou até mesmo uma criança sozinha brincando no outro canto, está lá brincando, mas está observando os seus colegas brincando também, né? A forma como eles brincam, o movimento corporal, de que forma que eles se locomovem, enfim, né? Então, num movimento de subir e descer de brinquedos, por exemplo, lá no parque, vai despertando algumas possibilidades, vai desencadeando na criança, aquela que está só observando, né, vai desencadeando possibilidades de experienciar novos movimentos também. Então, se ela tem aquela preocupação, eu queria brincar naquele brinquedo, mas é muito alto, eu tenho medo. E aí ela vê outra criança fazendo, subindo e descendo, e pulando e brincando lá, né, correndo e tudo mais, se divertindo, ela vai observando como aquela criança age, como aquela criança faz. E depois, numa outra ocasião, ela vai tentar experienciar isso também e ela consegue. E aí vem uma satisfação também, né? Ela vai desenvolvendo algumas habilidades que ela não tinha antes e que esse contato, mesmo que pelo olhar com o outro, vai promovendo, né? Então, é uma outra potencialidade, é uma outra possibilidade de interação, né? Que não precisa ser necessariamente estando junto, né? Conversando junto e tudo mais. A gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso depois, esse contato das crianças entre elas, e falar um pouco da nossa prática também. Mas só para fechar essa introdução, eu queria puxar para a figura do adulto também. Né? E aí não estou falando exclusivamente do adulto professor, já que a gente está falando de um contexto escolar, mas falando de um adulto de uma forma geral, porque também acontece em casa, acontece na rua, enfim, qual a importância dessa figura para esse desenvolvimento da criança numa situação de interação? Né? Então, principalmente, o adulto é a referência da criança, né? Então, a criança tem nesse adulto essa referência ética, né, de valores, de condutas mesmo sociais e tudo mais, que se refere também a uma referência política, né, com regras sociais mesmo, como se comporta numa sociedade. O adulto vai mostrando tudo isso para ela através dessa interação, né, através da prática, de um convívio social. E uma referência estética também, né, de culturas, de gostos, de costumes, e tudo isso nessa interação promove o estabelecimento de vínculos afetivos com a criança. Né? E nesses vínculos, a criança começa a compreender outras situações que são importantes para o seu desenvolvimento também, como a própria percepção e compreensão de alguns sentimentos. De alguns não, né? Dos sentimentos, porque falar em sentimento já é um assunto bastante complexo e subjetivo, né? Para uma criança, então, pensar e compreender esses sentimentos e saber do que se trata e por que como isso se manifesta no próprio corpo dela e tudo mais, né? O adulto tem essa importância, porque ele vai fazendo essa ponte, né? Para o desenvolvimento da criança. E então vem essa força aí, né? Esse auxílio, né, do adulto, né, durante a interação, para o desenvolvimento da subjetividade da criança, né? Aí aquela coisa do que eu falei também, da criança com criança, né? A criança usa o outro para se reconhecer, e com o adulto é a mesma coisa. Então, o adulto vai dando essa possibilidade, né, de conhecimento dessa subjetividade da criança. Então, como forma de introdução a isso, depois a gente vai aprofundando um pouco mais, e aí a gente fala também da figura do adulto professor, nesse processo de desenvolvimento da criança. Bacana é que o professor André ele é pedagogo, né? E sem querer ele trouxe também uns conceitos que a gente tem muito na área da educação física. Então, quando ele fala que a criança aprende através da outra criança, tem alguns conceitos na educação física que realmente isso é mostrado e isso é comprovado, né? A gente chama, na área da aprendizagem motora, né? Que é quando você está ensinando uma habilidade nova para uma criança, para um indivíduo, que seja, quanto mais próximo você mostra essa habilidade da realidade daquele indivíduo, melhor proveitoso será o ensino dessa habilidade. Por exemplo, se eu estou querendo ensinar uma criança a fazer uma estrela, né, um rodante, se eu trouxesse outra criança que sabe fazer a estrela, talvez ela se identifique e aprenda melhor do que se eu trouxesse, por exemplo, um ginasta. Olha que interessante, né? E sobre a interação
da criança com adulto, me chamou a atenção uma coisa que você comentando aí, me veio aqui uns estudos que tem na cabeça. É muito importante essa interação também na iniciativa da criança, porque através da figura que ela tem como a figura central, a figura alvo, aquela figura que ela se sente confortável, é através da ação dessa figura que ela vai realizar as suas ações. Por exemplo, uma criança ela está insegura, por exemplo, para ir para a escola. Se a mãe também está insegura, se a mãe é referência e ela também está insegura, ela transmite isso para a criança. A mesma coisa ao contrário. Se a criança está indo para a escola e a mãe está alegre, a mãe está mostrando que é divertido, está confortável com a situação, muito provavelmente a criança também pode estar confortável com a situação. Acaba sendo um vínculo aí criado através da interação. E vou chamar a diretora Mara para falar um pouquinho da interação que acontece na creche, que são os alunos menores, né? A partir ali de 8 meses, de 1 ano. Bom dia, Mara. Bom dia, professor Eric, professor André, professora Regiane. Eu vou falar um pouquinho de como iniciou, né, esse trabalho aqui na nossa prática e mais especificamente para as crianças de 0 a 3, né. Nós iniciamos com bastante estudos, reflexões, né, do que é essa interação para após irmos para a prática. Por quê? Tinha um grande mito, né? A criança é daquele professor e ponto, e acabou. Ficava na sala e não saíam para outros espaços, né? Não dividiam os espaços. E as crianças ficavam confinadas nos seus cantinhos. E aí, com base nos estudos, a gente foi dando a voz à criança, deixando a criança escolher onde eu quero brincar, com quem eu quero estar. A criança, ela tem aqui, a gente, né, desenvolve esse trabalho, que ela tem a liberdade de escolher o espaço, até mesmo o professor, porque não há aquela criança do professor André, não, ela é a criança da escola. Então, a gente sempre bate nessa tecla que a criança pertence à escola, não a um determinado professor. Então, a criança tem a liberdade de interagir com todos os espaços, com os objetos. O menor, né, que é o de 0 a 3, eles também saem das salas. Os educadores tinham medo, medo mesmo, a palavra é medo, porque eles tinham medo que a criança se machucasse, e isso é normal, né? E hoje não, hoje eles quebraram essa barreira, né? E já consegue passar essa segurança para o pai. Então, o pai que chegar e achar que o bebê na sala junto com os maiores, o pai já sabe que todos estão cuidando daquele bebê. Então, não é só o educador, o professor, que é de sala, que tem essa responsabilidade, né? Todos os funcionários dividem essa responsabilidade de ter esse olhar e acompanhar o aprendizado, né, de todas as crianças, porque tem isso também, né? Se estão todos interagindo no planejamento, todos têm que participar. Por quê? Porque todos estão observando o desenvolvimento das crianças, no geral. Então, tem que ter esse trabalho em conjunto, né, para que possa chegar de uma maneira correta e adequada à criança. Então, aí, o adulto tem que buscar também, tem que estudar, porque ele vai ficar interagindo com as diferentes faixas etárias, né? Que essa interação, ele vai estar, né, com criança de 5, de 3, de 1 ano e meio, de 2, então tem tudo isso, tem um contexto, e a gente só chegou a esse ponto, a esse nível hoje que estamos, com muita reflexão, muitos estudos, e o grupo acreditando que era possível, né? Então, hoje, a gente desenvolve esse trabalho de uma maneira bem bacana, com parceria da comunidade, que é mais importante também, né, citar que a comunidade
está ciente, né, sabe do trabalho e está junto. Então, podemos dizer que conseguimos atingir o nosso objetivo, que é essa interação com significado, não uma interação qualquer, mas que tem um significado para a criança. E é isso. E o bacana é que tudo isso foi uma construção aos poucos, né? Não foi do dia para a noite que a gente pensou nisso, que a gente pensou nessa interação. Todas as escolas acontece interação, mas o foco da nossa é muito maior, essa interação. Porque a gente parte desde os alunos pequenos ali, dos bebês, interagindo com os mais velhos, tanto que com todos os alunos da escola, interagindo em diferentes espaços. E quando eu falo de diferentes espaços, eu não estou falando apenas do espaço da sala de aula, do pátio, do parquinho da escola. A gente faz um trabalho também que é a interação com a comunidade de maneira geral. Então, as crianças, em diversas oportunidades antes da quarentena, né, quando a gente estava presencial, a gente levava as crianças para a quadra que tem ao lado da escola. É uma quadra que não faz parte da escola, mas que está localizada no bairro e que a gente poderia usar. Então, as crianças vão para a quadra ao lado da escola, as crianças vão para o campo de futebol que tem ao lado da escola, as crianças vão andando pelo bairro, né, conhecendo os comércios da região, né, dando bom dia pro seu João. Bom dia, seu João! Fazendo trilha, né, num lugar que tem a trilha ali no bairro. Então a interação não acontece só dentro da escola, a interação acontece com a comunidade. É um abraço da escola junto com a comunidade. Só queria complementar também da fala da Mara, para destacar um pouco a importância que tem, que a gente também pensa, a gente consegue se organizar e planejar no que se refere à particularidade da turma. Porque, como a Mara disse, né, a criança entra na escola e é da escola, a gente não tem mais aquele hábito, né, de ficar cada professor cuidando só da sua turma, das suas crianças, né? Elas são, de fato, da escola. Só que sempre tem aquele momento, né, de entrar na sala, cada professor com seu grupo, para pensar em assuntos, né, em conteúdos, enfim, né, que são específicos de faixa etária ou de interesses específicos daquele grupo, daquela turma lá. Né? Então, se surgiu, de repente, um interesse sobre algum assunto, algum projeto particular, que seja só daquele grupo, eles são tratados também sempre num determinado momento da rotina, que na maioria dos casos acontece logo na entrada das crianças. Né? Então tem a recepção, a gente recepciona as crianças, cada professor com a sua turma, a gente estabelece a nossa rotina lá, né? Cada um com o seu grupo, né? Fechado, e aí vai se estabelecendo esses assuntos específicos daquele grupo, os interesses, as histórias que são lidas, contadas, enfim, começa o estabelecimento dessa rotina, e aí depois, na maior parte do cotidiano, aí sim as crianças escolhem aonde elas querem brincar, com quem, quais materiais, qual outro momento, né, qual outro momento da rotina que ela quer participar com mais ênfase, né? E aí, nessas ocasiões, os adultos se distribuem pela escola, né, para dar conta dessas crianças aí, dessas escolhas, né, que as crianças fazem, e aí não importa, o adulto que estiver próximo daquela criança vai estar lá interagindo com elas e assegurando também a integridade física e tudo mais, né. Nesse momento, já não importa mais se é da minha turma, se é da turma da Regiane, ou seja lá de quem for, né? Daí é a criança da escola mesmo, sejam as crianças maiores, sejam as menores, elas têm esse direito de circulação de livre escolha nesse momento de interação. E o bacana é que isso é construído junto com a criança, né? Não é uma iniciativa 100% do professor, né? A gente chega, conversa, reúne o grupo ali, o que a gente pode fazer hoje, né? O que a gente tem que fazer hoje e o que a gente pode fazer hoje, né? Existe uma grande diferença nisso. Então agora eu vou chamar a professora Regiane, que ela vai falar um pouquinho de como ocorre essa interação entre os alunos dela, né? Que ela é professora dos alunos dos anos finais do ensino infantil, tá bom? E ela vai falar um pouquinho como ocorre essa interação, entre eles, entre as crianças menores e entre os espaços da escola. Bom dia, professora Regiane, tudo bem?
Bom dia. Essa interação da escola ela é tranquila, todo dia ela acontece, né? Devido a uma interação de qualidade, a gente proporcionou essa interação, né? Onde a criança ela possa escolher esse ambiente que o professor André anunciou, que chama estações. Então, nessas estações, a criança tem essa livre escolha de poder onde brincar, de explorar esse ambiente que ela quer, interagindo com todas as crianças da faixa etária, não só a minha turma, a turma da minha amiga Procíntia, né? Da creche. Então, essa interação ela acontece. E nessa interação, e não é só entre as crianças, é o adulto, o professor, adulto, os integrantes da escola, que a diretora está passando, está conversando com a criança, não no momento do almoço também, que essa interação acontece, que é de importância também, que eles estão conversando com a tia da merenda, com a tia da faxina, essa interação ela é constante, e olha como é importante, porque nessa interação a criança demonstra seus sentimentos, seus desejos, suas vontades, o que gosta de brincar. Olha como é a importância esse momento que ela está interagindo. E não só na faixa etária dela, os maiores, o adulto, a cultura que ela traz ali naquele momento para todos, né? E o papel do professor é esse, nesse momento que ele está ali observando, ouvir essa escuta sensível da criança, né? Observando essas expressões que ela está demonstrando. Aí é onde o professor vai mediar. Nessa mediação, ele vai proporcionar esse espaço, materiais, esses ambientes para ela poder trazer essas coisas que elas gostam de brincar, né? Então, essa é a importância do professor adulto na escola. Não só ele, mas todos. Porque ali na nossa escola não é uma criança só da minha sala, é aquela criança de todos. É da diretora, coordenadora, da secretária, de todos. Essa parte da interação, ela integra a criança, que ela só vem a desenvolver e trazer muitas riquezas até para nós adultos, que é de grande importância. A professora Regiane comentou uma coisa bem interessante que eu achei aqui, veio uma coisa na minha cabeça. Ela comentou, né, que as crianças vão interagindo e são culturas diferentes, né, são realidades diferentes. Aí eu fiquei imaginando, se a gente ficasse, por exemplo, só numa sala fechada com os alunos daquela sala interagindo apenas entre si, já são ali 25, 26 culturas diferentes para se relacionar. E imagine com a escola toda, a riqueza que isso vai trazer, né? Interagir com outras 75 crianças a mais em toda a escola. Imagina as possibilidades que dá para construir com isso. Imagina tantas conversas, né? Se a gente for calcular, que eu acho que a gente ficaria até amanhã de tanto assunto que ia ter entre as crianças, né? Bom, agora eu vou chamar o professor André, né, que vai comentar um pouquinho como chegou. Acho que a Mara também pode complementar, que é como a gente chegou nessa decisão de trazer esse foco para a interação dentro do ambiente escolar, por que a gente fez isso, de onde surgiu a ideia. A professora Regiane, ele também pautou ali no começo, falando um pouco dos indicadores de qualidade, né, falando que os indicadores de qualidade veio para dar uma base, né, de como que é o trabalho da unidade escolar. Os indicadores de qualidade é como se fosse um processo de avaliação da comunidade para com a escola. E aí, através disso, elas avaliam diversos aspectos, espaços físicos da escola, disposição de materiais, disposição de aulas, como acontece, enfim. E aí, através disso, a gente tem mais ou menos um parecer, verde tá ok, amarelo tá mais ou menos, tem que tomar cuidado, e verde é porque não tá bom, a gente tem que mudar alguma coisa. E aí foi através disso, né, professor e Mara, que acabou chegando nessa decisão de a gente focar um pouquinho nessas salas ambientes, nessas interações a mais. Não foi isso? Sim, eu só queria esclarecer um pouco essa questão dos indicadores de qualidade e deixar claro que são indicadores específicos do município, né? Porque existem os indicadores de qualidade lá do governo federal, né, o MEC e tal, e os indicadores de qualidade do município de Caieiras, eles foram baseados nesses indicadores do MEC, mas são indicadores específicos, né, e que se direcionam mais, no nosso caso aqui, do município de Caieiras, né, eles se direcionam mais aos aspectos estritamente pedagógicos mesmo, né, que são de cunho institucional, né, o que cada escola, de que forma que a escola se organiza em termos de materiais e de rotina mesmo, né, para o trabalho com as crianças. E partiu dessa avaliação que foi feita com a comunidade, tudo, né, e na verdade partiu, antes de partir entrar a questão da importância da interação na nossa prática, né, ela veio antes como organização de materiais,
né? Porque o nosso alerta nessa avaliação esteve mais direcionado para o controle, não controle, mas quantidade de materiais e a forma como eles estavam organizados na nossa escola e que não permitiam tanta autonomia assim para a criança, né? Isso tem acho que uns 2, 3 anos atrás, acho que por volta de uns 3 anos. E a partir desse alerta, né, desse amarelão que ficou para a gente dessa avaliação, a gente começou a reorganizar a escola. E a gente foi investindo também, através dos estudos, como a Mara falou, em planejamentos que promovessem maior essa livre escolha e livre circulação das crianças pela escola, né? E aí a gente investiu, então, nessa interação. A gente começou a pesquisar mais e a observar mais as crianças nesse momento de interação e a gente foi ampliando, né? Então, as crianças se locomovem, né, pela escola, pelos espaços, pelas salas, pelos adultos, né? E aí a gente vai construindo sempre novos planejamentos a partir dessas observações que a gente faz, né, das interações. E, inclusive, agora a gente tem pensado, apesar de estarmos em quarentena, né, mas a gente continua as nossas reflexões e planejamentos e tudo, e a gente tem pensado de que forma que a gente consegue aperfeiçoar ainda mais essa interação das crianças maiores com as crianças menores, né? Porque a circulação e a escolha das crianças, elas sempre acontecem, né? A gente só vai aperfeiçoando, né? Vai aprofundando através dessas nossas observações e dos planejamentos que a gente vai construindo de forma coletiva também, né? Entre nós adultos, sempre partindo do que a gente captura das crianças, né? E o bacana, eu acho que vale a pena citar aqui também, que esse projeto, o projeto Derrubando Muros, que é um projeto nosso, né, de nós professores, com a diretora, né, que ele surgiu através também dos indicadores de qualidade, onde a gente percebeu que havia uma necessidade dessa ligação maior com a comunidade. Então a gente pensou, bom, como que a gente pode estar perto da comunidade, não estando dentro da comunidade, né, porque agora cada professor está dentro da sua casa, está em quarentena, né, tá recluso, e aí a gente não está perto, não está na escola, não está dentro da escola. Como que a gente faria para ter a comunidade ainda junto com a gente, né? Porque a comunidade realmente é uma das coisas mais importantes que uma instituição escolar tem, né? Junto com o aluno. Então, a partir dos indicadores de qualidade que a gente também criou esse projeto para estar perto deles, e aí foi crescendo, né? Para fora da comunidade, para outros professores, para outros estudantes de licenciatura, futuros professores, né? Bom, então, para ir finalizando o vídeo, né? Pro, só queria comentar. Pode, claro. Fala aí, Pro. E as nossas interações se expandiu um pouco para fora dos espaços, né? A gente está explorando mais espaços de fora da escola, né? Onde a gente está conhecendo a natureza, trazendo isso aí para a criança, que é de muita importância, conhecer no bairro, a quadra que a gente já que é fornecida para a gente, já que nós conseguimos também, que foi em busca também da escola, com as professoras, né? E o campo também, que a gente explora bastante. Essa interação acontece também com todos, com os pequenos, maiores, com todos os funcionários também, que eles ajudam a levar nesse espaço. Essa interação também é muito importante falar. É bacana mesmo. Principalmente porque as crianças já fazem parte da comunidade, né? A gente sempre está fora da escola com elas. Então estava meio desnivelado, porque as crianças fazem parte da comunidade, mas a comunidade não estava fazendo parte da escola, né? Então estava faltando essa ligação aí, e que era justamente, como o Eric lembrou, né? Era justamente o nosso foco para esse ano aqui, né? Então, logo já no primeiro planejamento, a gente já começou a pensar de que forma que a gente ia integrar melhor a comunidade dentro da escola, né? Só que daí a quarentena meio que desviou um pouco os nossos focos, mas nesse caso foi positivo também, porque a gente possibilitou a criação desse canal, né? Sim, bem bacana. E isso que a professora Regiane traz é muito importante, né? Porque as crianças, ela entram na escola fazendo parte da comunidade, mas ela não se entende como comunidade, ela não se entende no contexto. Então, no momento que a gente sai com a criança para fora da escola e mostra, ó, estamos todos juntos, todas as crianças indo para a rua, indo pro comércio do seu João, passeando ali na trilha, indo no campo, indo para a quadra, então ela percebe, opa, não é a minha realidade não é apenas a que eu vivo com a minha família, eu tenho uma outra realidade também na escola, e a escola não é apenas dentro da escola. A escola é fora da escola. É por isso que o nome do projeto é Derrubando Muros, né? É quebrar todos esses paradigmas que sala de aula é o único lugar para aprender, e a gente sabe que não é.
né? Isso que eu acho importante comentar. E a parceria, né, que a gente tem também, que quantas vezes eu já cheguei lá, né, eu dou aula no período da tarde, cheguei com os professores de sala e falei, ó, tô com a ideia de levar eles ali no campo, só que às vezes um professor só levar 25 crianças todas juntas para fora da escola, né? Fica um negócio mais perigoso até, né? Que é uma pessoa para 25 crianças. Aí elas chegam em mim e falam, ó, tamo junto, vamos lá, a gente vai fazer isso, vai todo mundo junto, e aí acaba indo todos os professores dentro da minha aula de educação física para me ajudar e compartilhar desses momentos, né? Eu acho que é bem importante também essa parceria que a gente tem. Então, para finalizar... Pro Eric. Oi. Eu só quero complementar também sobre a transparência e clareza nas reuniões de pais, porque eu acho que essa confiança adquirida com os pais de levar os filhos deles para a rua, para o campo, né, foi adquirida depois que a gente começou a fazer as reuniões de pais formativas, explicando o processo de aprendizagem da criança aqui dentro da escola, e mostrando os planejamentos, enfim, eu acho que é bem importante salientar isso, que a comunidade só dá essa abertura para a gente ter essa liberdade de sair com os filhos deles, que é o bem maior deles, a partir da clareza que tem do trabalho de cada professor, dessa confiança adquirida, né? Porque quando, a partir da matrícula, eu vou até citar isso, porque a partir da matrícula aqui comigo, os pais já questionam, mas eles vão para fora da escola, como isso acontece? Então, eu já começo a explicar aqui, e lá o professor finaliza mostrando como é a prática para os pais. Então, isso é bem importante falar, porque a gente só consegue isso se o pai confia. Então, a confiança, eu acho que é a chave para o desenvolvimento ser total, acontecer, né, de verdade, na prática. É isso. E olha a importância, né, da escola conversar bem com a comunidade, né? Porque se não houvesse essa conversa e essa interação entre escola e comunidade, provavelmente isso não aconteceria, né? Provavelmente ficaria muito mais difícil a gente realizar todos esses projetos, essas saídas das escolas como ocorre, né? E para finalizar mesmo, então, a gente vai finalizar, tá para finalizar o vídeo, a gente vai falar um pouquinho, né? A gente acabou falando durante o vídeo todo, mas se alguém quiser fazer mais alguma consideração sobre a importância dessa interação, né, pode ficar à vontade, tá? Então, para fechar e especificar um pouco mais dessa importância, né, a interação, então, criança-criança, criança-adulto, a principal importância, ou talvez uma das, né, que através das interações, as interações elas promovem, né, a construção de vínculos seguros e estáveis para as crianças, né? E aí, a partir dessa segurança toda aí, a criança consegue se desenvolver de uma forma muito mais saudável também, né? E fluida, né? Vai deixando aflorar aquilo que já é natural, né? E aí, para ser um pouco menos técnico, já entrar um pouco mais na nossa prática, né? Eu queria citar alguns dos momentos da nossa rotina que promovem essa interação e por que essas situações acontecem tanto na nossa rotina, qual a importância de que elas aconteçam de fato, né? Então, partindo de uma roda de conversar, né, daquela situação de recepção de crianças que eu mencionei, né? A gente leva as crianças para a nossa turma e tudo mais, para nossa sala, e lá a gente vai conversando com as crianças sobre os assuntos que são específicos, os assuntos que são de interesses que elas querem e tudo mais, e dos amigos que estão lá, a gente vai conversando, e numa conversa, né, a gente já vai tendo possibilidades de, através dessa interação, desenvolver oralidade, né, trocar mesmo culturas e costumes e a própria comunicação em si, né? E essa conversa, ela se estabelece o tempo todo depois. Ela pode se iniciar nessa roda de conversar, né? No início da rotina da criança na escola. Mas depois, durante as brincadeiras, ela continua conversando, né? E através desse momento de conversar, mesmo que seja durante as brincadeiras, vai tendo essa troca, vai tendo essa interação e vai promovendo esse tipo de aprendizagem,
né, que a criança vai levar para a vida depois, né. Outro momento, outra situação que é comum, né, no nosso cotidiano, e que também promove, que a partir da interação promove várias aprendizagens, está no momento das construções, né, das construções com objetos de largo alcance, que a gente sempre tem lá na maior parte da rotina da criança, né, maior parte do tempo que a criança está na escola, está em construção, enfim, construção de brincadeiras e construção de cenários mesmo, com os objetos de largo alcance. E aí, nesse contato que ela tem com outras crianças e com os materiais e tudo mais, ela vai aprendendo possibilidades de utilização e de próprio movimento, né, corporal, através da observação das crianças, né? Então, se tem um grupinho construindo uma torre, né, tá colocando os objetos lá e tal, e outro grupinho está meio distante e observando, vai aprendendo com aquelas crianças, com aquele grupo, de que forma que elas poderiam fazer também, né, ou utilizar aqueles materiais na própria construção, né? Então, vai tendo essa troca também através da interação aí que acontece no cotidiano escolar, né? E isso, nesse movimento, sempre tem aquela troca, né, de aprender e ensinar, né, nesse contexto aí, né. E uma outra situação que a gente citou bastante aqui, né, no vídeo hoje, e que também é muito pautada pela interação, está nos passeios, né, os passeios que a gente faz com as crianças, pelo bairro, pela trilha, né, contato com a natureza e tudo mais. Então, a gente sempre tem as conversas com as crianças para estabelecer alguns combinados antes de sair da escola, né, que tem aquele lance, né, a gente vai caminhar com as crianças pela calçada, sempre vai ter um momento que a gente vai ter que atravessar a rua, então a gente conversa sobre esses cuidados que a gente precisa ter com as crianças antes de sair, e elas já vão percebendo isso na ação depois, né, naquele cuidado com o outro, né, então se a gente vai atravessar a rua, eles já se juntam, já ficam prestando atenção no professor, né, e aí vão pegando na mão dos colegas, principalmente quando tem crianças menores juntas, né, então eles já vão tendo esse tipo de cuidado, né, e a gente conversa também sobre aquilo de encontrar algum material no chão, né, que pode ser um caco de vidro, por exemplo, então não pode pôr a mão, tem que tomar cuidado, tem que olhar onde anda, tem que cuidar dos amigos, né, não pode ficar mexendo com os cachorros, porque senão eles podem morder, então, todo esse contexto aí a gente conversa bastante com eles e vai se estabelecendo depois durante o passeio, e o passeio em si é bastante significativo para a criança, né, porque envolve muito com a afetividade, né, principalmente quando a gente está percorrendo pelas ruas, as ruas em que eles moram, né, então, porque essa aqui é minha casa, aqui mora minha avó, né, vai conversando e vai apresentando, né, o seu mundo para os amigos, né, e isso é uma grande troca, que acontece através da interação entre as crianças, né. E aí, só para fechar, falando bastante da interação criança-criança, aí a interação criança-adulto, que a gente falou bastante também aqui hoje, né? E aí puxando mais para a importância do papel do professor nessa interação, né? Porque eu comentei lá no início do vídeo a importância do adulto de uma forma geral. E agora a função do professor está basicamente na observação da criança, né? Na escuta atenta do que as crianças têm para contar, né, e do que elas trazem de casa e tudo mais, e transformar tudo isso no planejamento, né, o planejamento que a gente vai conduzir todas as ações que acontecem no cotidiano escolar, né, então são planejamentos que promovem e potencializam esse desenvolvimento integral, né, para a criança. Então, através dos planejamentos, a gente vai construindo possibilidades de construção de conhecimentos também, né? E a gente vai ajudando a criança a sistematizar esses conhecimentos. Então, voltando para uma roda de conversar, né? A criança participou daquela situação lá de construção, construiu sua brincadeira, ou brincou no parque, enfim. E a gente se reúne depois, no final do dia, né? Antes de ir embora, para fazer uma roda de conversar lá, e conversar sobre como foi o dia, o que as crianças fizeram, né? E aí a gente começa a falar sobre a construção, o que você construiu? A criança começa a contar e vai explicando e vai construindo a sua narrativa mesmo, e mostrando para o professor como foi aquilo. E através dessa elaboração do discurso da criança para conversar com os colegas ou conversar com o professor, ela já vai sistematizando os conhecimentos que ela teve,
né? Então, então a gente estava construindo uma torre, mas sempre caía. Aí eu vi meu colega fazendo assim, a gente tentou fazer também e deu certo. Isso já vai sistematizando, já vai construindo, vai fechando um conhecimento, né? E aí o professor, atento, observando isso tudo, que veio da criança e tudo mais, ele vai lançar novos desafios, né? Porque senão a criança já aprendeu a fazer aquela torre que ela queria, e vai ficar só por isso mesmo. Aí o papel do professor é lançar novos desafios. Fala assim, legal, eu gostei dessa construção que você fez. Vamos tentar fazer em outro lugar, então, para ver se dá certo também? Né? Porque amanhã a gente podia brincar lá no parque e você levar esses materiais e tentar construir lá também. Será que não vai ser legal para brincadeira? Porque daí tem um outro contexto, né? O próprio relevo do parque é diferente do relevo da sala de aula, que é diferente do pátio, que é diferente do pátio perto do portão da escola, né? Até por questões climáticas, né? Porque tem vento e tudo mais. Então, isso tudo interfere na construção. Então, o professor, através do planejamento, vai lançando esses desafios e vai contribuindo para essas construções de conhecimento da criança. E isso também se dá através da interação, né? E aí, nesse movimento todo também, vai promovendo o desenvolvimento de autonomia, né? A simples escolha das crianças de percorrerem os espaços da escola, escolherem onde elas querem brincar, com quais materiais e tudo mais, vai trazendo essa independência da criança também, né? E vai levando junto, né? Seja com crianças maiores, sejam com as crianças menores, né? Vai se estabelecendo, através da relação, vários conhecimentos aí para esse desenvolvimento integral, que a criança vai carregar depois para sempre, né? Então, basicamente, essa é uma grande importância que a educação infantil dá para a interação no seu cotidiano, né? E por isso que a gente procura promover essa interação, né, na maior parte do tempo que as crianças estão na escola. Esse projeto ele surgiu para a gente mostrar, né, todo esse ambiente escolar, tentar mostrar um pouquinho a importância do ensino infantil na vida de um aluno, né, na vida de uma criança, porque às vezes, né, no pensamento de umas pessoas leigas pode falar, se ele não está indo mais para a escola para ler e escrever, talvez não seja tão importante, né? Eu espero que vendo esses vídeos, tudo isso que a gente tem conversado aqui, que pense um pouco, será que desenvolver é só o ler e o escrever? Será que tudo isso aqui que a gente não está comentando, será que não é importante na vida de uma criança? Será que a criança está indo apenas a brincar? Que comentei bastante desse texto já umas vezes em reuniões pessoais, espero trazer aqui em outra oportunidade esse texto, mas é um texto que fala sobre a importância do brincar, né? Que a gente tem noção desse brincar, o quanto é importante. Será que essa interação não vai contribuir para o desenvolvimento integral da criança, né? No ensino infantil, começando ali no ensino infantil, será que não vai trazer todos esses benefícios, mesmo que ela não esteja aprendendo a ler e escrever, que não é esse o principal objetivo do ensino infantil, mas é desenvolver esse ser humano, é criar uma base sólida para quando ele chegar ali no fundamental, aprender realmente a ler e escrever, aprender realmente a fazer conta, quando ele for para o ensino médio, ele saber lidar com os conflitos que ele estiver passando, quando ele se tornar um adulto, ele saber o que ele sente, o que ele quer fazer da vida, como ele se sente quando ele está frustrado, como que ele age através dessas frustrações. E todas essas bases vão ser construídas aqui, dentro do ensino infantil. Então, eu comentei, eu acho que no vídeo anterior, mas eu quero, a gente vai trazer aqui nos próximos vídeos, nas próximas oportunidades, imagens. Vamos tentar trazer imagens, porque acho que está um pouco muito teórico, né? A gente fala um pouquinho do espaço, mas às vezes a pessoa pode não entender muito bem, a pessoa que não conhece a escola pode não entender o que é esses espaços, o que são essas construções que a gente tanto fala, né? O que é esse campo, o que é essa quadra, o que é salas temáticas, né? Não são salas de aula, são salas temáticas. Como que está funcionando isso? Então a gente vai tentar trazer nos próximos vídeos aí umas fotos para poder mostrar e explicar mais ou menos o que é isso tudo que a gente está falando através de imagens, beleza? Então o vídeo está encerrando por aqui. Eu quero agradecer a participação de todos os professores e pedir para vocês comentarem, né? Deixarem uns comentários. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente faz um vídeo melhor explicativo através das dúvidas que surgirem. Compartilhe, tá? Se você é um estudante de licenciatura, compartilhe com outros estudantes. Se você é um pai da nossa comunidade escolar, compartilhe com os outros pais, com as outras mães, com os outros responsáveis,
compartilhe com outras pessoas da família, para eles perceberem a importância, né, que o seu filho não está indo para a escola apenas para passar o tempo, mas sim desenvolvendo. Beleza? Então, quero deixar aqui um grande abraço, um grande beijo para todo mundo e uma ótima semana para vocês e para todos.